Fala aí pessoal, beleza? Chegando com muito mais informações para vocês aqui no canal do Leste, como sempre deixando você, torcedor tricolor, muito bem informado aqui na sua principal fonte de informação sobre Fluminense que se apresentou não, na verdade fez o elenco tricolor, fez um treino, o primeiro treino mais forte de olho na partida contra o Volta Redonda, na próxima quinta-feira, uma partida que ganha um tempero especial, porque depois de 2 tropeços, o Fluminense pode até sair do G4 do Campeonato Carioca nesta rodada, então vai ser um jogo muito importante, principalmente pelo que aconteceu no último domingo no clássico contra o Botafogo. Eu sei que a gente está falando disso desde o domingo, né, o pênalti cobrado e perdido pelo Lucas Calegari, mas eu vou ter que falar um pouquinho só aqui neste vídeo novamente sobre o assunto, porque desde ontem a gente teve acesso a alguns vídeos, o GE. Globo hoje trouxe um vídeo bem interessante sobre o assunto, que torna a situação ainda mais bizarra, se é que é possível. Mas, assim, mostra pra gente que a situação de fato foi bem bizarra e ainda mais incompreensível. E teve volante sendo anunciado, meia sendo anunciado pelo Fluminense. O Freitas foi comprado pelo clube. Eu trouxe essa informação para vocês há algum tempo, de que o Fluminense iria exercer a opção de compra para comprar o Freitas e adquiri-lo, portanto, em definitivo, e isso foi feito. Enfim, tudo isso aqui neste vídeo. Eu te convido para você chegar, já deixando o dedo aqui, largando o dedo no like, se inscreva aqui no canal do Leste. Se você não está inscrito, eu te peço essa força, por favor, muito importante para a gente bater essa meta aí de 50 mil inscritos. Quando a gente bater essa meta de 50 mil inscritos, é evidente que vamos ter aqui um sorteio muito especial no canal. E, aliás, quem puder e quiser ser membro aqui do canal do Leste também é muito importante. Já temos aí cada vez mais membros chegando aqui ao canal, apoiando o meu trabalho. Sem vocês, eu não sou nada aqui. Esse canal não tem a razão de existir. Então, quando a gente bater 100 membros, eu vou ver quantos tem aqui, mas quando a gente bater 100 membros aqui no canal, vou sortear uma camisa do Fluminense para vocês também, beleza? De qualquer categoria. Quando a gente bater 100 membros, eu vou sortear uma camisa oficial do Fluminense aqui para vocês também, camisa que pode ser autografada, tá bom? Então vamos lá, vamos de assunto, vamos de notícia aqui no canal do Leste, como sempre é o mais importante, começando com o próximo jogo do Fluminense, né? O time iniciou hoje a preparação de fato, né, com uma atividade mais forte, e aí tem a dúvida agora para a gente saber se o Diniz vai escalar o time principal contra o Volta Redonda ou se vai novamente com reservas. Em tese, como enfrentou o Botafogo com os titulares no Maracanã, em tese seria o time reserva nesta rodada, tendo em vista o rodízio que ele vem fazendo desde o início do Campeonato Carioca. Só que a questão é o seguinte, colocando a tabela aí do Campeonato Carioca na tela, a tabela aqui do GE, o Fluminense, depois de empatar com o Boa Vista e perder para o Botafogo, caiu para a terceira posição, foi ultrapassado pelo Volta Redonda, que ganhou ontem do Vasco. Volta Redonda que fez uma boa partida, tem um time de qualidade, então assim, vai ser um adversário duro para o Fluminense na próxima quinta-feira. E aí, se o Botafogo ganhar do Nova Iguaçu e o Bangu ganhar do Audax, o que todos esses dois resultados, eles são bem possíveis, o Fluminense sai do G4, do Campeonato Carioca, nesta rodada. E a gente lembra que tem mais 2 clássicos ainda pela frente, Flamengo e Vasco. Claro que está longe de ser algo desesperador, mas torna essa partida ainda mais importante, dá uma relevância maior para essa partida. Eu até falei isso no pós-jogo lá da Dália, logo depois que terminou o jogo contra o Botafogo, mas ainda com a cabeça meio quente, né, por tudo que aconteceu naquela partida, que chega já de rodízio, está na hora de colocar o time titular. Por que eu falei isso? Eu não me arrependo completamente. E também não vou dizer agora que o planejamento que o Fluminense vinha fazendo é errado, porque eu concordei. Afinal de contas, para mim, o mais inteligente a se fazer era, de fato, tornar o Campeonato Carioca uma extensão da pré-temporada do Fluminense. Só que o time titular não está jogando bem. O Fluminense não fez um jogo bom ainda em 2023. Então é preciso buscar esse ajuste, buscar esse encaixe. Tem muito tempo para Libertadores ainda, mas daqui a pouco começam os clássicos, vem fase final do Campeonato Carioca. E, na minha opinião, poderia mesclar, pegar os jogadores que estão se destacando mais entre os reservas e pelo menos mesclar no time titular. O Diniz disse que mais para frente poderia fazer isso, mas não garantiu quando isso iria acontecer. Então, na minha visão, eu acho que o Fluminense poderia mesclar. Esse jogo contra a Volta Redonda, se escalar o time reserva, a chance de perder ponto lá é muito grande, porque é um time que tem qualidade, vai jogar na sua casa.
Então, assim, vamos ver como que a comissão técnica vai pensar em relação ao time para essa partida. Amanhã a gente vai ter possivelmente essa confirmação, mas de antemão eu já digo que iria dessa maneira, pelo menos mesclando, experimentando o Keno, experimentando o Lima, né, experimentando o Giovani, para ver qual jogador vai entrar melhor nesse time, colocando o Lima no lugar do Martinelli, atuando ao lado do André. Eu, pelo menos, gostaria bastante de ver isso. E você não deixa de dar minutagem a outros jogadores, né? Você pode fazer mudanças no segundo tempo, começar com o time principal, no segundo tempo dar oportunidade a outros jogadores. Tem os garotos também, assim, tem um aspecto positivo de você atuar com o time reserva, porque você dá oportunidade a mais atletas, você dá oportunidade aos reforços que chegaram, aos jovens que estão vindo do sub-20, tudo isso é interessante, só que a gente tem que pensar na evolução da equipe como um todo, e esse início de temporada não é o que a gente esperava, porque o Fluminense já tem um entrosamento todo lá de 2022, né? E o time titular não está conseguindo apresentar um futebol nem perto daquilo que ele vinha apresentando. Pode ser para o início da temporada, pode ser uma questão física ainda, enfim, tem N possibilidades. Mas o fato é que está na hora da gente começar a ver uma evolução nesse sentido. Então, eu apostaria nessa mescla. Vamos ver qual vai ser a decisão da comissão técnica. E por falar em garotos, hoje o Fluminense anunciou aí de forma oficial a compra do volante Freitas, jogador de 19 anos que assinou o contrato até 2026. Há um tempo eu trouxe a informação aqui para vocês de que o Fluminense iria exercer a opção de compra de R$300 mil junto ao Atlético Cearense. Essa era a opção de compra do Freitas que estava emprestado, se não me engano, até agora, final do mês. Então o Fluminense exerceu essa opção de compra e assinou com o Freitas até 2026. Ele que foi um dos destaques do time na Copinha, fez sua estreia no time profissional na vitória por 1-0 sobre Madureira, pelo Campeonato Carioca deste ano. É natural de Aracate, no Ceará. Chegou em 2021 em Xerém, onde foi um dos principais nomes da equipe na Copa São Paulo, como eu disse. Aqui a palavra do Freitas. Estou muito feliz, realizado, um sonho, já tive a oportunidade de jogar pelo profissional, agora é ir em busca de novos objetivos, de títulos. Foi tudo muito rápido, nem eu esperava por isso. Estava no ônibus quando recebi a mensagem de que era para treinar com os profissionais. Achei que era só para completar, mas fui treinando e acabei convocado para o jogo. Fiquei muito feliz. Tá aí muito bacana então essa opção, essas palavras aí do Freitas. E aí já tinha gente perguntando, pô, mas vai ficar no sub-20 ou ele vai ficar com o elenco profissional? Bom, ele foi um dos garotos que, como Arthur, como Kaique, né, como o João Lourenço, foi um dos garotos que foram chamados pelo Diniz para treinar com o profissional de fato. Se eles vão fazer parte do elenco até o final do ano, fixo já no profissional, vai depender de uma avaliação da comissão técnica, até porque o Freitas ainda tem idade, né, para o sub-20. Então é bem normal e possível que ele sirva ao sub-20 em outras competições ao longo desta temporada. Mas não está descartada a possibilidade, porque o Diniz gostou bastante dele, de que ele possa ser de fato utilizado aí ao longo da temporada mais vezes no profissional. Então, portanto, aí o Freitas comprado, boa sorte aí para mais um moleque de Xerém que está chegando com tudo aí, o profissional. Tomara que o Freitas tenha muito sucesso. E agora, galera, para a gente fechar esse vídeo aqui, eu tinha que falar desse assunto novamente. Eu já estava pensando sobre isso desde ontem, apesar de que a gente sei que já falou muito, eu sei que tem gente que pode já está de um saco um pouco cheio sobre isso, mas enfim, diante das imagens que a gente teve acesso desde ontem, eu não podia deixar de trazer esse vídeo para vocês aqui no canal, porque eu não tinha falado do assunto Calegari, do pênalti cobrado por ele, com essas imagens. Essas imagens, elas tornam, na minha opinião, tudo ainda mais bizarro. A gente vai acompanhar aqui uma sequência de imagens agora com a narração do Thiago Lima, do amigo Thiago Lima, mostrando os momentos que antecederam a cobrança do pênalti pelo Calegari. Vamos assistir e depois a gente fala em cima disso. Analisando as imagens, vemos que logo após a marcação, Ganso aponta para Arias, que lhe dá um abraço. Os dois são os cobradores oficiais do time. Então aqui a gente tem o primeiro momento, a primeira decisão que foi tomada. O Ganso passa para o Arias a responsabilidade da cobrança. Impressionante como o Ganso caga para gol, né? Ele não tá nem aí para gol. Então ele passa para o Arias, que a princípio já vai em direção à grande área para fazer a cobrança. Enquanto Martinelli e André se aproximam, Ganso olha rapidamente para trás. E logo depois André abraça Ganso e fala algo em seu ouvido.
Keno, que sofreu o pênalti, vai abraçar Ganso. Eu fiquei com a sensação aí de que parecia que já havia que alguma coisa tinha sido comentada entre os jogadores caso surgisse a cobrança de pênalti. Entre os jogadores, tá? Porque quando o André vem em direção ao Ganso e começa a falar alguma coisa, imediatamente ele já olha e já chama o Ares. E depois, enfim, a coisa começa a mudar completamente aí quando o André vai lá e fica falando ali no ouvido do Ganso. Enquanto o André ainda está falando no ouvido do camisa 10. Arias volta a se aproximar e Ganso o puxa para falar algo em seu ouvido. Logo depois, o colombiano dá 2 tapinhas em Ganso, como se estivesse concordando ou aceitando com o que foi dito. Ganso continua com André e nesse momento olha para trás, na direção da lateral. O Ares, pra mim, tá muito claro que ele aceita. Ele não concorda muito, não. Tanto que a entrevista saída de campo dele, ele fala, não vou falar muito aqui pra não falar besteira e tal. Assim, pra mim, tá bem claro aí que o Ares não ficou muito satisfeito. E levou esporro também depois, então deve ter ficado mais bolado ainda por causa disso. À esquerda, onde estava jogando Calegari. Ganso dá um grito nesta direção, como se estivesse chamando alguém, aponta para o jogador e em seguida para a marca do pênalti. Logo depois, ele aponta 2 vezes para a pessoa com quem está falando, como se estivesse confirmando. Bate você então. Henrique Árbitro, ainda pressionado por alguns jogadores do Botafogo, leva a bola até a marca do pênalti, mas Samuel Xavier pega a bola e espera a chegada do cobrador. Ali o Ganso falou, vai, é você mesmo? Vai bater mesmo? Tipo, pra mim ele tá falando, eu acho que ele tá falando, quer bater mesmo? Vai lá. Calegari aparece pela primeira vez na imagem e se aproxima de Samuel Xavier, que aponta na direção do gol. Estaria ele perguntando, você que vai bater? Calegari então pega a bola e o final dessa história todos já conhecem. É isso, então tá aí o excelente vídeo publicado pelo GE, alguns torcedores também registraram essa imagem, tinha um vídeo também que mostrava esse momento ontem nas redes sociais, no Twitter, e nesse momento que o Calegari chega ali e pega a bola, que ele fica sozinho com o Samuel Xavier, o Samuel nem, parece que também não, fica meio sem saber, sem entender, e eu acho que é nesse momento que o Diniz chama o Arias para falar com ele. Porque isso confirma a informação que eu trouxe de que o Diniz tentou intervir de alguma forma. O que ele falou, só o próprio vai poder dizer. E isso só no domingo, se ele quiser falar. Porque não dá para saber se ele deu uma ordem de fato, ele não vai bater, os jogadores não obedeceram, ou se ele chamou o Arias para pedir explicações. Porque algumas pessoas contestaram, mas como é que o Diniz gritou, falou e ninguém ouviu, nenhum jornalista ouviu, o torcedor não ouviu, os jogadores não ouviram? Claro que ouviram, né? Por mais que ele não tenha feito, dar um piti ali à beira do gramado, ele falou alguma coisa, chamou o Arias para falar. E, enfim, o Arias falou alguma coisa com ele e, enfim, o Calegari foi lá e bateu o pênalti mesmo assim. Então isso para mim torna essa situação ainda muito mais bizarra, porque mostra uma irresponsabilidade muito grande, gente. É uma irresponsabilidade, tá num clássico 0-0. Pô, é inacreditável como essa situação foi conduzida. Tem que saber o que o André falou ali pro Ganso, qual o justificativo, pra que aquilo, por que de aquilo ter sido feito. Não dá pra tratar um clássico, a gente já falou sobre isso, dessa maneira, decidir um cobrador de pênalti num clássico 0-0 dessa maneira. Parecia que o jogo tava 4-0 pro Fluminense. Foi de uma irresponsabilidade, e até, me desculpa o termo, uma burrice. Uma falta de inteligência, de fato, de todos ali naquele momento, de bom senso. Burrice é pesado, não gosto de usar esse termo, mas enfim, naquele momento ali, nessa situação específica, porque o Calegari tinha muito pouco a ganhar. Se o Calegari faz o pênalti, o gol, daqui a pouco ninguém ia lembrar mais disso. E se ele perdesse, tá aí o resultado. E o risco era para todos ali. Então faltou um mínimo de cuidado que a situação pedia. O Calegari, inclusive, conversei com uma pessoa próxima a ele, e ele nem respondeu mensagem desde domingo, com certeza sentiu demais. Deve estar com a cabeça cheia até agora, sem dúvida alguma. É um jogador jovem ainda, mas enfim, agora ele vai ter que assumir essa responsabilidade de todos os outros ali. Né? Infelizmente ninguém foi lá dar satisfação pro torcedor, ninguém deu entrevista, né? Todo mundo sumiu, mas enfim, essas imagens me deixam ainda mais espantado como essa decisão foi tomada. É realmente impressionante. Mas enfim, agora, para mais, o que resta saber basicamente é o que o André falou pro Ganso, né?
basicamente é isso, e uma justificativa do próprio Ganso, do próprio Diniz, enfim, pra gente saber o que realmente aconteceu naquele momento. Beleza, galera? Deixe seu comentário aí, se inscreva aqui no canal, não se esqueça não, dá essa moral aí que é muito importante, tá? Deixe seu like também, enfim, deixem aí no comentário, ou nos comentários aí o que vocês acham sobre esse e todos os assuntos aqui neste vídeo. Tamo junto, qualquer novidade, daqui a pouco eu volto. Valeu!